Olá, eu sou o Thiago, eu curso Direito na JK do Gama e dentro da disciplina de Direito Administrativo, hoje eu vou falar um pouco sobre contratos administrativos. Então, contratos administrativos são os dispositivos legais e normalizados pela Lei 8666 de 93, que regulamenta a contratação do poder público com um particular ou outro órgão da administração em virtude de atender à necessidade do interesse público. Espécies de contratos administrativos. É, os contratos administrativos podem ser de obra, que é um ajuste contratual que tem por objetivo uma construção, reforma ou ampliação de um imóvel destinado ao público. Pode ser de serviço, que ajuste que tem por objetivo uma atividade prestada à administração para atendimento de suas necessidades ou de seus administrados, como serviços de trabalhos artísticos e serviços técnicos profissionais, contratos de fornecimento, ajuste pelo qual a administração adquire bens e coisas móveis necessários à manutenção do seu serviço, de concessão, ajuste onde a administração concede a terceira a realização de determinadas atividades. Exemplo, serviço de telecomunicação, saneamento, energia elétrica, etc. Também de gerenciamento, de permissão, de convênio e consórcios públicos. Em todo contrato, deve estar presente as cláusulas necessárias que estabeleçam o objeto e seus elementos característicos, o regime de execução ou a forma de fornecimento, o preço e as condições de pagamento, o prazo de início, de etapa de execução, de conclusão e de entrega, as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas, os casos de rescisão, o reconhecimento do direito da administração em caso de rescisão administrativa pela inexecução parcial ou total do contrato, a vinculação do edital, a legislação aplicável à execução do contrato, a obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato com compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: caução em dinheiro ou título de dívidas públicas, seguro-garantia, fiança bancária. A garantia por caução em dinheiro não excederá 5% do valor do contrato. O prazo de início da etapa de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, desde que ocorra algum dos seguintes motivos: alteração do projeto ou especificações pela administração, superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranha vontade das partes, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da administração, aumento da quantidade inicialmente prevista no contrato, nos limites permitidos pela lei de licitações, impedimento de execução do contratado por fato ou ato de terceiro reconhecido pela administração em documento contemporâneo à sua ocorrência, omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. E é vedado o contrato com prazos indeterminados. O regime jurídico nos contratos administrativos confere à administração em relação a eles prerrogativas de modificá-los unilateralmente para melhor adequar às finalidades do interesse público, respeitados os direitos do contratado, reincidi-los
unilateralmente pela administração, fiscalizar a execução, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial de ajuste e, nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviço vinculado ao objeto do contrato, na hipótese de necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. Essa cláusula, se uma empresa, por exemplo, de transporte público tem a concessão e não está fazendo o transporte de forma adequada, a administração pública pode ocupar provisoriamente dos bens, dos veículos e administrar a empresa até que ela consiga se adequar e prestar um serviço de qualidade. Constitui motivo para rescisão do contrato por descumprimento das obrigações contratuais, irregularidade nas obrigações contratuais, demora no cumprimento do contrato, atraso injustificado, paralisação das atividades, subcontratação de terceiro não admitido no edital, falta de execução do contrato, interesse público de alta relevância, atraso superior a 90 dias do pagamento devido pela administração, motivo de caso fortuito ou força maior. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da administração, amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação desde que haja conveniência para a administração, e judicial. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada à autoridade competente. Além do ressarcimento sem que haja culpa do contrato, terá direito à devolução da garantia, pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e pagamento do curso da desmobilização. A rescisão por descumprimento das obrigações contratuais acarreta a seguinte consequência: assunção imediata do objeto do contrato no estado e local que se encontra por ato próprio da administração, ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoas empregados na execução do contrato necessários à continuidade, execução da garantia contratual para ressarcimento da administração e dos valores das multas e indenizações a ele devidos, retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite do prejuízo causado à administração pública. Os contratos administrativos poderão ser alterados no seguinte caso: unilateralmente pela administração, quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos da lei de citação. Também pode ser alterado por acordo das partes, quando conveniente a substituição das garantias de execução, quando necessária a modificação do regime de execução da obra, bem como do modo do fornecimento em face de verificação técnica de inaplicabilidade de termos contratuais originários, quando necessário modificar de forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, para estabelecer a relação que as partes pactuam inicialmente entre os encargos do contratado, a retribuição da administração para justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Na hipótese de
sobrevierem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequência incalculáveis, retardadores, ou sobrevierem fatos da execução, ou em caso de força maior, caso fortuito ou fato do princípio, configura alha econômica extraordinária e extraordinária. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o acréscimo ou supressão que se fizerem na obra, serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus acréscimos. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, o limite é de 50%, salvo supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. Então é isso que eu tinha para falar um pouco sobre contrato administrativo de forma bem resumida. Obrigado.